Paulo tem abordado várias questões, mas o tema principal desta epístola de 1 Coríntios é que Cristo não está dividido. No estudo da semana passada, explicamos o profundo significado de ser batizado em Cristo, isto é, para dentro de Cristo. E até revemos ou revisamos a palavra grega usada, eis, e fazemos esse batismo para dentro de Cristo, é em Cristo, pela autoridade de Cristo. Ou, noutras palavras, em nome de Cristo. Também, na semana passada, revemos as palavras da cerimónia do batismo. Por isso, somos parte do corpo de Cristo. Estamos em Cristo, isto é, dentro do corpo espiritual de Cristo. Isto é, dentro da Igreja de Deus. E, como um corpo, por exemplo, não pode um braço estar a puxar para um lado e o outro braço a puxar para o outro. Nós, igualmente, como membros do corpo espiritual de Cristo, não podemos estar a puxar em direções diferentes. Não devemos, não podemos, e isso é a nossa responsabilidade de estarmos todos a fazer parte deste processo de aprendizagem e superação, a vencermos as nossas fraquezas da carne e todos andarmos na mesma direção, na mesma posição, da mesma maneira que Deus quer, isto é, submetendo-nos a Deus, para que possamos realmente ser um, estarmos unidos, ser um. E, portanto, como disse, o tema principal desta epístola de Paulo, de 1 Coríntios, é um tema afirmando que Cristo não está dividido. Ora, continuando onde completamos na semana passada, mas revendo brevemente para continuarmos para a frente, lemos no versículo 4 do capítulo 10, e vou ler de novo. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquela pedra, aquela rocha, era Cristo. E, como vemos, aqui está a descrever um assunto muito importante para entendermos, que aquela pedra espiritual era Cristo. Isto é, no Antigo Testamento, aquele que os guiou, que os ensinou, que os instruiu, que falou para eles, é aquele ser do reino de Deus que veio a ser, que se esvaziou, que estava com o Pai, que se esvaziou e que veio na carne, que nós conhecemos hoje em dia como o Filho de Deus. E por isso, aquele que estava a guiar, a conduzir, a instruir, aquele ser Deus, era o próprio Cristo. Ele era quem os guiou no Antigo Testamento. Igualmente, hoje em dia, Cristo nos guia. Tal como ele, Cristo, guiou os israelitas no deserto, ele nos guia hoje em dia neste mundo que, de uma maneira espiritual, estamos a viver num deserto espiritual. Mas deve haver uma diferença extremamente importante entre os israelitas e nós. Deve haver uma diferença-chave. É porque nós somos batizados em Cristo. Isto é, para dentro do corpo espiritual de Cristo, e por isso temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos parte do corpo de Cristo. E por isso nós precisamos de nos revestir de Cristo, como lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz: porque todos quantos fostes batizados
em Cristo, isto é, para dentro do corpo espiritual de Cristo, já vos revestistes de Cristo. E por isso nós estamos espiritualmente no seu corpo, no corpo de Cristo espiritual. Versículo 28 e 29. Lendo aqui em Gálatas capítulo 3. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Por isso, somos um em Cristo. E depois diz no versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Somos descendentes de Abraão. Por quê? Porque Cristo foi descendente de Abraão. Foi fisicamente filho do homem, veio da linhagem de Abraão. E nós somos enxertados para essa oliveira, como se lê em Romanos 11, 17 a 18, somos enxertados e por isso somos descendentes de Abraão. E depois diz, e herdeiros conforme a promessa. Grande promessa que temos. Somos enxertados por dentro dessa oliveira e temos que ser diferentes que aqueles ramos que foram desobedientes. Temos que ser diferentes. E então, continuando em 1 Coríntios, capítulo 10, mas agora no versículo 5, e diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Eles não se arrependeram. Eles continuamente seguiram as suas mentes carnais quando saíram do Egito. Continuaram nas suas vidas de idolatria e de seguir caminhos errados. Nós como cristãos, do corpo de Cristo, como filhos de Deus, temos que nos arrepender e deixar esse velho eu de fora, essas mentes carnais de fora. Agora, continuando no versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E agora vemos que Paulo vai listar 5 exemplos de como eles, isto é, os israelitas no Antigo Testamento, reagiram, para nós não seguirmos o mesmo exemplo. O primeiro exemplo que ele menciona é aqui mesmo no versículo 6, que diz que eles cobiçaram. Nós não podemos cobiçar, não podemos ter luxúria. Veja, por exemplo, em Números 11, onde vemos eles cobiçarem. Números 11. Números 11, versículo 4. Números 11, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Tiveram um grande desejo, uma grande cobiça. Veja no versículo 33 e 34 de Números 11, versículo 33 e 34. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hattaavah, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Como leem na nova versão transformadora, diz, ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. E vê-se este exemplo de cobiça.
Eles não estavam satisfeitos com o que Deus tinha providenciado a eles. Continuando então a ler no versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 10. Vamos agora ver este segundo exemplo de como eles reagiram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. Idolatria. Vê-se isso em Êxodo capítulo 32. Perdão, Êxodo capítulo 32. Versículo, vamos começar primeiro a ler no versículo 1. Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Vejam também no versículo 4. E ele, isto é, Arão, ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Vê-se esta idolatria. Veja então no versículo 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Versículo 9, diz mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Não eram humildes, não obedeceram. E isso vê-se esta idolatria. Vejam agora no versículo 8. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. Aí vê-se então o terceiro exemplo de como eles reagiram. Primeiro era a cobiça, segundo era a idolatria, agora esta imoralidade sexual. Vejamos em Números 25, começar a ler do versículo 1, Números 25. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Eles convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate dos seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles mediante a tenda da congregação. Vendo isto, Fíneas, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Agora no versículo 9. E os que morreram daquela praga foram 24.000.
24.000 em total pessoas morreram daquela praga, dos quais 23.000 foi num só dia, como lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8. E agora, no versículo 9, vemos aqui outro exemplo de como eles reagiram incorretamente. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Eles puseram Cristo à prova, como se lê na Almeida Revista Atualizada. Na Almeida Revista e Corrigida e na Corrigida e Fiel diz: não tentemos a Cristo, ou não estejam a pôr Cristo à prova. Ora, vejam então aqui em Números 21, versículo 5 a 9. Números 21, versículo 5 a 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Pão que era o maná. Estavam a criticar e pôr Jesus Cristo à prova e falaram contra Deus. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o fogo e morreu muita gente em Israel. E por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre um haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando ele olhava para a serpente de metal, vivia. E vê-se aqui que eles falaram contra Deus, e como vimos, o ser do reino de Deus, contra eles quem falaram foi Cristo. Porque, como lemos também no versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 10, que a pedra que estava com ele, que os seguia, era Cristo. E no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 10, vê-se aqui o quinto ponto, o quinto exemplo de como eles reagiram, que é mencionado em Coríntios. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eles eram murmurantes. Vejam, por exemplo, em Êxodos, capítulo 16. Êxodos, capítulo 16, versículo 2. Êxodo, capítulo 16, versículo 2. Diz: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às janelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Vejam, eles estavam lá como escravos. Olha o que eles estão a dizer. Porque nos tens trazido este deserto para matares de fome a toda esta multidão. Eram murmurantes. Então, continuando em 1 Coríntios capítulo 10, agora versículo 11. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras. Isto é, como avisos, como lemos na revista Almeida e Atualizada, ou na revista Corrigida. Vemos aqui como figuras. E então, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. São avisos para a nossa instrução. Versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia.
se você e eu pensamos que estamos firmes, cuidado para não cairmos da fé. Precisamos de manter firmes e estar humildes, sempre agarrados à videira, ao tronco da árvore. Se pensamos que sabemos tanta coisa, precisamos ter cuidado, porque se você pensa que está firme, cuidado, olhe, para que não caia. Esses israelitas, e aqui ele está aqui a dizer que alguns dos coríntios, estavam convencidos na sua consciência de que o coração deles estava certo para com Deus, que eles estavam certos, estavam 100% na verdade. E por isso está aqui, cuidado, porque estes israelitas não estavam. E por isso ele está a avisar aos coríntios para terem cuidado com isso. E está claro, um aviso para nós. Deus não estava satisfeito com eles, como lemos no versículo 5 de 1 Coríntios 10. Diz, Deus não se agradou da maior parte dos israelitas. Deus não estava satisfeito com eles. Veja em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos de confiar em Deus, porque o nosso coração é enganoso. Não podemos estar a confiar em nós próprios. Não podemos pensar que estamos firmes. Temos que sempre estar a olhar para Deus. Veja também em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Se você confia em si mesmo, se confia no seu próprio coração ou confia em outra pessoa e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Precisamos ter cuidado, não estar a confiar, isto é, ter fé em nós próprios. Precisamos ter fé em Deus, confiar em Deus, confiar no Senhor. Vejam o versículo 7 de Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Vejam, por exemplo, em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Precisamos de confiar em Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Por isso, confia em Deus e não no teu próprio entendimento, nas tuas grandes ideias. Veja também em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Precisamos ter cuidado do espírito arrogante, do orgulho e da soberba. Vejam também no capítulo 15 de Provérbio, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e procedendo a honra, vai a humildade. Por isso precisamos ser humildes, e depois Deus nos honrará. Também em Provérbios 11, versículo 2.
Provérbios 11, versículo 2. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Deus resiste os arrogantes. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste àqueles que têm uma soberba. Vejamos isso em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E também em Mateus capítulo 5, versículo 3, que é o início, Mateus capítulo 5, versículo 3, que é o início das bem-aventuranças. E aí diz, a primeira bem-aventurança. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Um princípio muito grande no nosso caminho de sermos cristãos. Então continuamos em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, e vamos agora ler versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Não importa o teste, não importa a provação, temos que confiar nele, em Deus, porque diz Deus é fiel. E podemos confiar nele. E diz assim, ele nos dará, diz aqui, nos dará o escape. Isto é, a capacidade de superar e de perseverar até ao fim. Ora, não diz que vai remover a provação, mas diz que nos vai dar a força, a capacidade de escapar, de suportar, de perseverar até ao fim. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugi de todas as coisas que se ponham à frente de Deus. Fugi da idolatria. Um dos grandes problemas da idolatria deste mundo, hoje em dia, é que as pessoas fazem um Deus deles próprios. E por isso precisamos ter cuidado de não colocar outras coisas à frente de Deus. E, particularmente, nesta sociedade, não pensar que você sabe mais que Deus. Isso, então, é uma soberba. Versículo 14. Falo como a entendidos. Julgais vós mesmos o que digo. Estará ele, provavelmente, a dizer isto sarcasticamente, a dizer, olha, eu estou a falar a vocês como entendidos. Porque eu estava a dar instruções a eles como se de facto estivessem cegos. Por isso estava a avisar a eles para terem cuidado. Mas ele está a dizer, olha, estou a falar como entendidos. E então diz versículo 16, porventura, o cálice de benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, comunhão do corpo de Cristo? Ele claramente está aqui a falar da Páscoa, do período da Páscoa. E diz assim, a comunhão do sangue de Cristo, que nós, está aqui a dizer, que é o cálice da benção, o copinho de vinho. Esta é a comunhão do corpo de Cristo. Igualmente, isso representa
o sacrifício de Cristo, o perdão de Cristo do velho homem, a comunhão do sangue. A comunhão do sangue representa o sacrifício de Cristo, o perdão de Cristo. E o pão, que é a comunhão do corpo, representa o sofrimento e a cura, seja isso física, mental ou emocional. Continuamos a ler agora no versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Uma vez mais, está aqui a demonstrar este simbolismo de união, de unidade. Diz assim, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, simbolizando que somos de Cristo. Fomos batizados em Cristo, porque todos participamos do mesmo pão, isto é, simbolicamente, do corpo de Cristo. O pão da vida. Vejam em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 31. João 6, versículo 31. E diz, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o pão a comer o pão do céu. E depois, vejamos, continuando no versículo 32, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Nós estamos a beber aquele pão de Deus, ou perdão, a comer o pão de Deus, que é o corpo de Cristo. Nós somos de Cristo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vejam também no versículo 48 de João 6. Aí vemos, eu sou o pão da vida. Então está a explicar aí como Jesus Cristo é o pão da vida. E depois está a concluir no versículo 58. E leem esta secção, muito importante, mas concluindo esta secção, no versículo 58 diz, este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. É o pão da vida, através do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e que é o Espírito de Cristo. E por isso, uma vez mais, está a enfatizar aqui que Jesus Cristo é o pão da vida, nós somos de Cristo, e por isso Cristo não está dividido, nem nós devemos estar divididos. Vejam também no versículo 18 de 1 Coríntios 10, versículo 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Sim, quando eles estavam a oferecer os sacrifícios a Deus, comiam desse altar. E por isso comiam. Nós, o nosso pão que comemos, o pão da vida, é Cristo em nós. E Cristo não está dividido. Versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Isto é, não participem, não estejam a participar em práticas religiosas pagãs. Infelizmente, o mundo hoje em dia está participando em práticas religiosas pagãs. São participantes de adoração aos demónios. Vejam aqui, eu tenho aqui transcrito o comentário de Adam Clarke, que diz,
Embora um ídolo não seja nada, não tenha poder nem influência, nem as coisas oferecidas aos ídolos sejam algo pior por serem oferecidas desse modo. No entanto, como as coisas sacrificadas pelos gentios são sacrificadas aos demónios e não a Deus, aqueles que participam delas, isto é, das práticas religiosas pagãs deles, têm comunhão com demónios. Aqueles que professam o verdadeiro cristianismo não podem ter comunhão com Cristo e com o diabo ao mesmo tempo. Continuando então a ler agora no versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Isto é, devemos estar completamente comprometidos com a verdade de Deus. Versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? E por isso precisamos ser muito conscientes para sermos muito puros espiritualmente. E por isso vemos aqui, no sentido, que ele está a começar a abordar o ponto, ou reabordar o ponto, de não ofender aos outros. Ora, isso foi o que ele abordou em 1 Coríntios capítulo 8, nessa secção onde estava a falar acerca de carne oferecida a ídolos. Mas isto vemos que é parte de um tema maior, de que diz que Cristo não está dividido. E por isso está a dizer, não causam divisões. Não digam coisas que causam divisões, que causam dores, que causam separação entre os irmãos. E por isso tenham cuidado, como lemos, mesmo que você pense que está certo, como lemos em 1 Coríntios 10, 12, tenham cuidado, porque o coração é enganoso. E por isso está a abordar este tema de sermos muito conscientes de como tratamos outras pessoas. E veja então como ele está a mencionar isso no versículo 23, porque diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Noutras palavras, tudo é lícito, está claro, dentro da lei, dentro dos parâmetros legais. Temos liberdades. Mas às vezes não é conveniente. Não podemos estar a exigir os nossos direitos. E por isso, às vezes, devemos negar os nossos direitos para o bem da união. Temos que ter uma percepção, temos que ter uma sensibilidade para com outras coisas ou certas coisas, para as pessoas não estarem a exagerar ou mal interpretar, para não haver divisão, para não haver sentimentos feridos. Então, por isso, quando fazemos qualquer coisa, se não é para fortalecer a fé, se não é para fortalecer a união da igreja, não faça, mesmo que seja legal dentro da lei. Isso é o que ele está a dizer aqui. Todas as coisas me são lícitas, está claro, dentro da lei. Mas às vezes não é conveniente. Ele dizer, olha, mas eu tenho direito a fazer isto ou fazer aquilo que a lei me permite. Sim, mas se você vai afetar um irmão de uma maneira negativa, então isso não é conveniente. Não convém. Isso então não é para edificar, não está a edificar a igreja. E por isso tenha cuidado. Versículo 24. Ninguém busca o proveito próprio, mas antes cada um o que é do outro. Quer dizer, se você tem direito a certas coisas, não diga, olha, mas eu tenho direito a isto, porque é o meu direito. Mas nesse caso, se não é para o benefício dos outros, negue o seu próprio direito. Por isso, Paulo estava aqui a falar
não da sua própria riqueza, mas para o bem-estar dos outros. Ora, por exemplo, algumas pessoas têm talentos e habilitações diferentes. Algumas pessoas podem servir numas áreas melhor do que outras pessoas, mas não esteja, por exemplo, a tocar a sua trombeta e dizer, olha, eu sou melhor que os outros. Você nega o seu direito, dizer, olha, eu fiz isto, ficou muito bom. Não vale a pena, porque se isso não vai edificar a igreja, não vai ser para o bem-estar dos outros, estar a tocar a sua trombeta, a dizer, olha, eu fiz isto e aquilo e outro. Não toque. Evite essa abordagem. Mas eu estava a falar aqui também, especificamente, acerca de carnes oferecidas a ídolos. E veja então aqui no versículo 25 e 26. Comei de tudo quanto se vende no açougue, isto é, no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Isto é, estava bem comprar essa carne que era vendida no mercado, naquele tempo, a maioria das carnes vendidas no mercado, isto é, no talho ou no açougue, era carne que tinha vindo, muito provavelmente, de um templo pagão. Mas a carne não está contaminada. Mas, se você vai comprar essa carne, e isso vai contaminar mentalmente ou espiritualmente, ou noutras palavras, se isso vai ofender um irmão, não compre. Isto é, estamos de volta ao capítulo 8. Então vemos que há uma continuação deste tema. Ora, aqui no versículo 25 está a falar por causa da consciência. No versículo 27, também ao fim do versículo 27, vemos por causa da consciência. No versículo 28, no meio aí do versículo 28, diz assim, e por causa da consciência. Este ponto, por causa da consciência, é repetido para chamar a atenção a este princípio. E qual é o princípio? Você pode pensar, o que é este princípio? É da minha consciência. Não, você está sensibilizado aos sentimentos da consciência dos outros. Como é que eu sei dos outros? Porque no versículo 29 está a explicar. No versículo 29 digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Uma vez mais, falando assim que você tem liberdade. Todas as coisas me são lícitas. Mas às vezes não convém. Não convém. Porque não vai edificar. Por quê? Por causa da consciência da outra pessoa. Você tenha cuidado. Temos que estar sensibilizados aos sentimentos da outra pessoa. Se vamos dizer coisas que vai machucar ou magoar a outra pessoa, tenha cuidado. Sim, muitas vezes não sabemos, como por exemplo outras pessoas tenham sido afetadas por problemas na juventude. Às vezes é problemas como os pais deles os trataram quando eram pequeninos. E isto causa o quê? Causa problemas emocionais nessas pessoas e as pessoas às vezes reagem de uma maneira que nós podemos dizer, olha, aquela pessoa reagiu assim, por quê? Irmãos, você não sabe os antecedentes, o que aconteceu àquela pessoa quando a pessoa era jovem. Tenha cuidado para não magoar aquela pessoa. Esteja sensibilizado aos sentimentos da outra pessoa. Ora, vamos continuar então agora. Acabamos de ler o versículo 26, vamos continuar a ler agora o versículo 27 e 28. E se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir,
comei de tudo que se puser diante de vós. Está claro que esteja dentro da lei. Não está a dizer que vai comer carnes imundas. Não, está a dizer, está a ser sensível, porque está a falar acerca de comer carnes oferecidas a ídolos. E eles ofereciam a ídolos carnes limpas. Isto eram touros, carnes de touro, carne de vaca. Isso abordámos quando explicámos ou fizemos o estudo de 1 Coríntios, capítulo 8. E por isso aqui diz, mas se alguém vos disser, versículo 28, isto foi sacrificado aos ídolos, não comeis, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência daquela pessoa, como vimos. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Por isso, uma vez mais, se alguém está fazendo um grande alarde acerca de você estar a comer essa carne, por causa da consciência dessa pessoa, não coma. Esteja sensível à situação em que você ou um irmão cristão está. Ora, ele está claro, está aqui a falar de carnes oferecidas a ídolos, que não tem nada errado, porque a carne não está contaminada. Mas o princípio espiritual é preciso ter cuidado como tratamos outras pessoas quando dizemos coisas, mas eu posso dizer isso, é o meu direito, tenho o direito de dizer isso. Nós temos que, às vezes, negar o nosso direito por causa da consciência do outro, para não machucar o outro. Por isso é que diz, como expliquei há pouco, no versículo 29, digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Precisamos de ter cuidado com a consciência do outro, para não machucar o outro. Veja então o versículo 30. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças. Portanto, quer comeis, quer bebeis, ou faceis alguma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vejamos aqui, o que está a dizer é o seguinte, porque é que há da minha liberdade, como lemos ao fim do versículo 29, ser julgada pela consciência do outro? Ou, noutras palavras, porque é que a minha liberdade, olha, eu tenho o direito de fazer isto, tenho o direito de fazer aquilo, eu posso fazer. Mas porque é que eu vou usar a minha liberdade para ofender, para machucar a outra pessoa, a outra pessoa, o sentimento da outra pessoa? Se algo que você faz vai ofender a outra pessoa, não use essa liberdade. Por isso é que diz, porque é que há da minha liberdade ser julgada pela consciência do outro, dizer, olha o que é que ele está a fazer como um cristão. Não faça isso, porque ao fim de contas precisa fazer tudo para glorificar a Deus. É o que lemos ao fim do versículo 31. Fazei tudo para a glória de Deus. E por isso precisamos ter cuidado, porque se as pessoas começam a atacar você deste modo, você diz que é cristão e olha o que está a fazer, eu sou melhor do que você como cristão, porque não faço isso. Precisamos ter cuidado, porque não usemos a nossa liberdade para ser julgada por outra pessoa que está a ser ofendida. Precisamos de ter cuidado para não ofender a ninguém, para não escandalizar a ninguém. Veja então, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, que não estejam a ofender, que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Não ofenda uma pessoa, não escandalize uma pessoa. Paulo está a dizer que ele
tentava agradar aos outros. Já tentava fazer as coisas para não escandalizar os outros, para não ofender os outros. E ele, por isso, estava sempre sensível à consciência dos outros, sem ser gentil e sensível aos outros. Está claro. Tudo, obviamente, dentro dos parâmetros legais da lei de Deus e sempre para a glória de Deus.